só a gente aqui de novo, não é mesmo? Gente, o Luan conseguiu arrumar o carro dele. Agora vamos ver se conseguimos colocar ele na live. Que eu não consigo achar ele. Achei. Um espectador. Será que é ele? Acena Oi Guimarães, que não dá de saber seu nome. 0987. Bora, meu consagrado. Amanda Guimarães, agora apareceu aqui. Oi, Amanda. Aí apareceu Luan. Como é que faz pra participar? Aí, visualizar. Ai, meu Deus. Visualizar. Fazendo transmissão. Agora vai. Vamos ver se vai. Oi, Samara. Será? E aí? Paz. Rapaz. Com muita luta. Acontece. Paz, que luta. Acho que a minha mão tá um pouco cheia de graxa ainda, tá meio suja lá. Meu pai. Mas é assim mesmo. Eu falo, não Eu vou, posso falar, já falei a louca, isso aqui é todo dia. já que tem oportunidade um pouco de falar, não vou deixar, porque às vezes o inimigo ele quer tirar a nossa vontade de falar de Deus, né? Então, É nesse verdade. momento que a gente tem que falar mais ainda. E aí, quando acontece essas coisas aí que eu fico com mais vontade de falar de Deus. Né? E aí, como é que foi os tópicos aí? Eu não sei como é que é. Ah, tá. Eu tinha separado, eu acho que era por. Deixa eu ver aqui. Quais eram os meus vídeos? No caso, os meus eu já falei. Aham. Aí é para me comentar agora qual eram os meus vícios? É. Então tá. Então, boa noite aí para todo mundo aí que tá assistindo aí, né? Quem entrou aí, tá entrando agora, tem um probleminha aí, mas glória a Deus a gente tá aí para glorificar o Senhor. E então, eu não pude acompanhar, né, o que a Medina estava falando aí, mas primeira vez que eu vi a Medina na live aí, o testemunho dela é muito forte também, né? Deus é maravilhoso. E então, os meus vícios, os meus antigos vícios, né, meus vícios do passado, né, foram cocaína, crack, maconha e o álcool, né? Era esses os mais que me atormentavam mais. Mas o pior de todos, assim, que eu usei algumas vezes foi o crack. Deixa eu botar o fone de ouvido aqui, porque talvez eu não consiga escutar muito, tá? Tá bom. Aí. E foi por influência, né? Eu acho que quase todo mundo que usa quer conhecer e as amizades que a gente vive junto, né, vivia junto no mundo, acaba te influenciando. E aí você cabeça fraca, né? Porque eu era muito cabeça fraca, também não pode botar a culpa nos outros, que a escolha é nossa, né? A decisão de usar é minha e sua, né? Então a gente não pode botar a culpa nos outros. Então, o primeiro foi a bebida, né? O primeiro foi a bebida e depois foi a cocaína. A Mariana que entrou, acho que ela me acompanha lá em Jucu. E eu usava muito cocaína, muito mesmo. Eu ficava 3 dias, né? 3 dias cheirando e não era bonito não, tá? Eu voltava em casa igual o The Walking Dead, todo torto. Era escravizado mesmo. O, 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 todo final de semana, a maconha era todo dia, mas todo final de semana eu ficava 3 dias fora de casa, por conta da cocaína. Né? E assim, hoje eu vejo que como vale a pena o que eu vivo hoje, entendeu? Largar tudo, porque
Não era bonito, não. Ah, aí tá aqui. Como me livrei deles? Como você se livrou deles? Então, só Jesus podia me ajudar a me libertar, né? Não tinha outra situação, né? Então, assim, nem minha mãe, meu pai, meus pais me levaram, eu era de menor ainda, meus pais me levaram num lugar lá de recuperação, né? Nossa, eu fiquei com muita raiva, não, né? Porque, assim, eu era de menor e era muito rebelde. Meus pais me levaram para um lugar que tinha um monte de segurança e eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí acho que aquilo ali foi me prejudicando mais, né? Minha revolta para usar. E assim, para me libertar mesmo foi Jesus. E eu estava pensando nesse tópico aí que vocês trouxeram, o que me fez eu me libertar, né? Tá, essa segunda aí, né? Sim, Foi minha decisão. Foi a minha decisão. A mesma decisão que eu tenho de usar, eu também crio essa decisão de não querer mais. Às vezes, às vezes, pô, mas não é fácil, não é fácil. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você entende o que Jesus fez por mim, por você, eu comecei a olhar em volta, né, que a minha família estava toda destruída, né, e eu não tinha mais ninguém do meu lado. Os amigos que estavam do meu lado era só por interesse. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a ir para a igreja e conhecer um pouco de Deus, eu decidi. A única coisa que foi mais difícil foi o álcool. O mais difícil foi a bebida. Eu ter largado. Agora, assim, cocaína, o maconha, né, essas coisas assim não foram fáceis, mas de acordo com que eu ia buscando a Deus, indo para a igreja, sabe? Parece que o Espírito Santo ele tirava aquilo de mim, ele ia entende? ministrar. E quando eu ia usar, eu não sentia mais. Eu, eu, Vontade. eu, tipo, eu fumava, mas não batia mais a onda, né? Eu cheirava, mas não era aquela coisa. Aí eu fui me afastando, entendeu? As amizades foram me afastando de mim, porque eu comecei a ir para a igreja. E só que a bebida, eu fiquei 6 meses, quase 6 meses na igreja, de 4 a 6 meses na igreja, sem batizar, e eu bebia. Eu bebia às vezes antes depois do culto. É engraçado, o Matheus não tá rindo aqui. Bebia depois do culto. Eu já fui no encontro, o encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus que eu fui para ser ministrado, eu fui drogado, fui muito louco para lá. E no ônibus lá, os pessoal olhava assim para mim e falava, não, que cheiro de cachaça, que cheiro de álcool aqui dentro desse caminhão, esse ônibus, né, que tinha um monte de gente. O Matheus tá rindo aqui, dá para fazer live, pede o Matheus. Cadê ele? Mostra ele aí, Matheus. Vai ficar rindo só agora. Deixa eu virar aqui, olha lá ele deitado ali. Ó, olha a folga da criança. Ei, deixa eu te fazer E... uma pergunta fora de tópico aqui. Qual que é a sua Aham. opinião sobre, tipo, questão de, tipo, pode ou não beber um pouquinho ou não? Tipo, uma questão de bebida. Negativo, negativo, assim. Se eu vim do mundo, se aquilo que me afastava de Deus e eu voltar à prática do passado, não existe, porque a palavra de Deus diz que nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Então, se eu sou nova criatura, eu tenho que deixar o passado de lado, né? Então, assim, para mim, não existe isso. Eu vim para testemunhar a Deus, né? Então, fora das bebidas, né? Isso aí não existe. Um pouquinho de vinho, não dá nada, não sei o quê. Assim, Eu para falei mim, isso na live. porque todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala, um vinhozinho não dá nada não. Só um Aí pouquinho. entendeu? E eu falo assim, irmão, se for para mim ser uma nova criatura, eu tenho que deixar, entende? E assim, eu não tem como. Bebida já era. Deixa eu te perguntar, como você, tipo,
começou a se adaptar, tipo, em alguns lugares que pessoas bebiam e tal, ou usavam drogas, assim. Como você se adaptou com isso? Tipo, a sua maturidade para ir nesses locais. Então, quando a família de uma ex minha que me acompanhava antigamente, eles bebiam muito. E era muito difícil, né? Porque batia aquela água na boca, né? Ver aquele povo bebendo. E eu ficava igual um cachorro louco, com a boca espumando. Mas era o Espírito Santo e Satanás naquela luta, né? Brigando pra. E aí eu me afastava. Eu me afastava porque eu sabia que se eu bebesse, né? Mas isso começou a gerar dentro de mim depois que eu me batizei. Mas antes de batizar eu não conseguia ainda não. Mas depois que eu me batizei eu falei, agora eu tenho um compromisso com Deus, né? E aí foi difícil. Depois do batismo eu acho que eu acabei caindo uma vez, que eu bebi vinho. Que eu pensei, o vinhozinho não ia dar nada, né? E essa é a história aí que todo mundo fala. Mas eu chorei no dia. Eu bebi vinho, bebi. Depois me bateu uma depressão, cara. E eu chorei. Porque todo mundo lá dançando, festejando e eu na cama chorando. Quietinho, né? Pra ninguém ver. E eu falei, eu não quero mais. Era o Espírito Santo mesmo. Se for por nós, a gente é falho. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa, assim, nesse momento, porque eu chorei muito, me arrependi. E, assim, depois disso, nunca mais mesmo. 5 anos, já tem 5 anos já, né? Então, é isso aí. Forte. Aí, tipo, eu coloquei só 4 tópicos e o último aqui, tipo, qual é a sua dica para pessoas que, tipo, recém-convertidas, que acabaram, tipo, falou assim, não quero mais isso, não quero saber disso, tá no começo aí da caminhada aí de largar esses vícios. Então, eu acho que a primeira coisa é quando a gente fazia 100% para o mundo, né? Eu sempre penso isso. Pô, se eu fazer o 100% lá para Satanás, bebendo, cheirando, fumando, fazendo as coisas que não convêm a Deus, então hoje estou na presença de Deus, tem que ser 100% para Ele, tem que, né, fazer loucura para Ele, porque no mundo a gente já fez tanta loucura, mas não é nem Verdade. legal, nem é muito bom falar, mas é envergonhador, né, falar do que a gente fazia no mundo. Então, assim, pô, eu paro para pensar, rapaz, fiz tanta coisa que poderia ter tirado da minha vida no mundo, e por que que eu não posso fazer o melhor para Jesus agora? Ir para a igreja, ir para os cultos, fazer um propósito, evangelizar alguém, sabe? Tá ali ativo, porque a gente no mundo, a gente está ativo, no mundo, a galera que vive no mundo, ela fica ativa. É rock, é isso, é aquilo, entendeu? Então, assim, a gente que está na presença de Deus, no início, é aquilo, no início eu fui muito ativo. Era todos os cultos, era a escola de líderes, tudo eu tava, não deixava de faltar nada. Eu ia a pé, longe mesmo, eu ia, não deixava de faltar. Então acho que aquilo que me abasteceu muito. Subia monte, né, assim, buscava dentro de casa, né, e a carne vai morrendo, né, a carne vai morrendo. Você sabe que se você parar, se você parar um dia, você acaba voltando. Então, eu sabia disso, então eu tive que ir cair de cabeça, né, para a presença de Deus para mim. E assim, a galera que está começando agora, talvez, pô, tem bastante colegas meus aí, que até me procurou hoje, um rapaz, né, me mandou mensagem, comentando comigo, né, tá sendo difícil ele largar a cocaína e tal, e queria uma ajuda minha e tal. E eu falei com ele, mano, a única coisa que vai fazer você parar é você mesmo. A única coisa que vai fazer você ser vencido pela droga é você mesmo. Ou você toma uma decisão de não querer mais, porque é isso. É a decisão. A decisão é algo muito forte. Quando a gente para pensar o que é decisão, é algo muito forte. Que eu não posso ser escravo das coisas pequenas, né? Eu tenho que ser escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo não é ser escravo, é você provar a boa, perfeita
agradava a vontade dele, né? É. São coisas maravilhosas. Então, assim, eu venho conversando com esse rapaz, está começando agora, e ele, assim, tá nessa luta. Falei, irmão, você não pode parar de lutar. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Confessa, procura ajuda, entende? Vai na igreja, não deixe de ir na igreja, busca mesmo. Porque a mesma intensidade que você era no mundo, de estar em rock, até sem dinheiro, você não tinha dinheiro para ir no rock, dava um jeito de arrumar dinheiro para ir no rock, para beber. Não tinha dinheiro para beber, arrumava um dinheiro para beber. E para a igreja a gente tem que fazer isso. A gente não tem condição para a igreja, a gente tem que dar um jeito, porque é para Deus, não é para a igreja, é para Deus, né? E a gente tem que ter esse entendimento, né? Assim, para quem está começando agora, se lança, cai no rio de Deus que a onda de Cristo é melhor que a onda do mundo. É verdade. Então, eu acho que é Desse só. Se uma você dessa. tiver mais alguma coisa para acrescentar aí a respeito, tipo, disso. Aham. Ah, vocês que mandam aí, se quiser colocar alguma pergunta. Não, já falei demais já na outra, pode ficar à vontade, filho. Então, assim, algo que eu vejo muito que está acontecendo no nosso mundo aí é os jovens, né? Tanto Deus está levantando os jovens, uma geração, né, para levar a presença dele, né? Quanto Satanás está levantando uma geração que envergonha Deus, né? Uma geração que polua o mundo. E assim, infelizmente, as pessoas estão ficando cegas, né? E a cada dia se afastando de Deus. O pecado ele pode gerar um distanciamento de você e Deus, mas o que te traz de volta para a presença de Deus é você reconhecer e pedir perdão, entendeu? E às vezes a galera não consegue, ela peca, ela cai e não se acha digna mais de pedir perdão, sabe? A gente não pode cometer o mesmo pecado direto, porque já vira iniquidade. E assim, eu tenho visto assim, enquanto Deus tem um grande avivamento para fazer no Brasil, né, através das nossas vidas, né, nós que deixamos de servir as trevas e hoje a gente serve a luz, né? Então, assim, o Deus está dando oportunidade para nós mesmos, entrar no bar, entrar numa rave, entrar na boca de fumo, sabe? E falar umas simples palavras de Jesus. Talvez, pô, você não sabe falar tão bem, mas você falar um Jesus te amo e dizer que é importante para Jesus, para essas pessoas que estão no mundo, lá na frente Deus ele vai dar o crescimento da palavra que você lançou para ela, entendeu? Então, assim, eu, eu, a Mariane que está aí na live aí, acho que não sei se ela está em Jucu ainda, eu tinha lá uma célula missionária lá em Jucu, lá onde eu traficava lá, e o que acontece, até falei o nome, eu não posso ficar falando o nome, né? Mas já passou, já foi. E o que acontece? Eu fui lá fazer essa célula, e às vezes quando não tinha, a gente se reunia na praça, né? A gente se reunia na praça, e onde eu moro até lá, dá uns 15 quilômetros. E às vezes eu ia até sem condição, mas como eu amo muito a obra de Deus, né? Quero ver aquele povo salvo, e eu me esforçava para ir para lá tipo, toda terça-feira. E tinha momentos que não encostava ninguém lá, não tinha ninguém. Aí o que eu fazia? Eu entrava nos bar, eu entrava onde o pessoal estava usando, entendeu? E falava com a galera lá, falava de Deus, pedia uma oportunidade. E foi assim, uma experiência muito boa, né? Porque às vezes eu nem precisava de chegar até eles, eles vinham com um copo de cerveja e jogavam no chão e pediam oração, entendeu? Porque sabia que eu tinha mudado e eles queriam isso para a vida deles porque eles não conseguiam largar isso. E é triste, né? Porque quem está lá no mundo quer vir para Jesus, mas não consegue. Talvez a minha, né? Às vezes a minha e a sua mão, né? É o que vai ajudar essas pessoas, né? Eu e você que somos luz,
nós somos cristãos, somos luz, mas a gente pode ir até as trevas lá, dissipar as trevas. Foi assim que Jesus fez, entendeu? Né? Então, assim, eu tive uma experiência muito boa, assim, de ir lá e a galera reconhecer, né, que Jesus tinha me mudado de verdade. Né? Então, hoje eu não tenho mais contato com o pessoal de lá, porque quando eu me converti, eu decidi não largar, mas eu decidi dar um tempo, sabe? Das amizades que eu tinha antes. Porque, na verdade, eu fui parar para pensar, não tinha amigo. Porque quando eu passei uma necessidade, um problema muito grande assim, não vi nenhum deles perto de mim. Então, quando eu passei por isso, eu falei assim, só Jesus mesmo, tá? Então, eu decidi deixar um pouco de lado as amizades assim que eu vivia antes, né? Não porque eu larguei eles, né? Até então que depois de um ano eu fui lá falar de Jesus para eles, entendeu? Que a gente não pode esquecer das pessoas que a gente já conviveu no mundo. Aí a gente tem que participar e falar de Jesus com eles, né? Eu não sei se você consegue ler os comentários. Consegue, né? Ler os comentários daí? Aham, aham. Olha aí, a tia Rosane perguntou. Hoje tem um É, vício no meio da juventude que é a prostituição. Como abandoná-la? no caso, a fornicação, será? Ela fala? Eu Acho acho que que é, é. né? Assim, é a santidade, né? A gente tem que viver a santidade. É algo, outra coisa muito difícil, né, também, porque talvez a pessoa tenha um vício, talvez um vício pornografia. Eu também já tive isso, esqueci de comentar, né? Não é só droga, mas a pornografia é um vício muito demoníaco, né? Às vezes tem muita gente que está na igreja, tem tempo e acaba assistindo pornografia, entendeu? E às vezes não consegue ser liberta por causa da pornografia, né? Então, assim, eu também já fui viciado nessa questão aí, né? Na minha adolescência e um pouco antes de me converter, né? Mas é aquilo que eu falei no começo, né? A minha decisão. Porque quanto mais eu cometia o pecado, mais eu ficava machucado. Quando a gente recebe o Espírito Santo, né? Quando a gente está dentro da igreja, a gente recebe o Espírito Santo. Se a gente peca, vai machucar primeiramente o Espírito Santo, né? Que ele mora dentro da gente, né? A gente é o templo Sim. e vai machucar ele primeiro. E depois vai chegar na gente, sabe? Então, assim, quanto mais eu cometi o pecado no início da minha caminhada, sem ter batizado ainda, eu ficava muito machucado, né? Depois que eu me batizei, que foi pior, né? Então, assim, depois eu fui abandonando essas coisas assim por questão de me machucar. O pecado a gente é gostoso, entre aspas, né? A gente não é gostoso, né? Mas hoje que a gente vive em Cristo, sabe que o pecado é o salário da morte, né? O salário da morte é pecado. Forte, hein? Aí tem uma Aí pergunta aqui que ela tem. falou que no mundo hoje é normal o sexo sempre independente de qual pessoa, tipo, vai em uma festa e acontece, isso é normal. No mundo é normal. Né? Para os cristãos é pecado e é visto como adultério, como se libertar. No mundo é normal, né? Assim, eu mesmo já vou falar rasgado mesmo, eu já tinha um espírito de pombagira em mim que não é brincadeira não. Não era bonito não, mas Jesus me libertou disso. Hoje, graças a Deus, sou casado, eu vou ser papai agora, um sonho, né, de ser pai. E, assim, hoje em dia tem gente na igreja que não consegue ainda, não casa, mas não foi liberta ainda não, tá? Isso Eita. acontece. Tem gente que casa e infelizmente acaba esquecendo que ela não fez uma aliança só com o esposo, né, mas fez com Cristo, né? Aham. E aí acaba quebrando essa aliança e traindo, né? Porque não foi liberta ainda. Então, o adultério é sinistro. Até se a gente pensar, a gente já está adulterando.
A É. gente tem que se santificar todos os dias. Aí tem aqui a da tia Elisângela, eu acho que ela quis dizer assim, Luan, na sua opinião, por que os jovens que nascem na igreja têm tanto desejo de experimentar as coisas do mundo? Não generalizando, é claro. As pessoas que nasceram na igreja, Sim, então, eu já vi muito assim. Cara, eu não consigo compreender. A gente não consegue entender. Eu não sei, talvez a criação dos pais. Não sei se os pais obrigam elas a ir para a igreja. É assim a questão assim bem difícil de falar, né? A pessoa que nasce na igreja e acaba experimentando as coisas do mundo, porque tem muito, né? Oi? Tem muita gente. A minha esposa já passou por isso. Ela nasceu dentro da igreja e ficou desviada há um tempo, né? Assim, eu não cheguei a perguntar para ela o porquê e tal. Mas, assim, não tem algumas coisas, né, que aconteceram na família dela. Mas eu acho, assim, muito a questão familiar, sabe? Pelo que a minha esposa comentou algumas coisas comigo, dentro de casa. Às vezes nossos pais na igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Já vi muito testemunho, assim, de pessoas conhecidas minhas lá na igreja falando, sabe? Ah, meu pai dentro da igreja é uma coisa, mas lá em casa é outra, né? Bate na minha mãe, xinga, entende? Talvez o meu pai, eu já vi testemunho, né? Meu pai é diácono, meu pai é presbítero, mas chega dentro de casa, xinga, entendeu? Fala palavrão, essas coisas todas. E aí ele acaba amaldiçoando o lar dele. Ele acaba trazendo, dando legalidade para que Satanás entra, né? Porque a nossa palavra tem poder. Imagine de uma pessoa que é servo de Deus lançar uma maldição, entende? E aí fica pior. Talvez assim, só Deus pode poder explicar essa questão, mas os pais têm que vigiar muito na criação dos filhos, né? O exemplo tem que dar, entendeu? O jeito que o marido trata a esposa trata o marido, né? Na frente dos filhos, entende? A gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser puro. e eu acho que acabou, não tem mais nenhuma não aqui. É, Aqui tem geralmente, uma, ela falou que geralmente quem vem do mundão, como vocês têm mais paixão por fazer a obra do Pai. O que que você diz? O que que você diz, Medina? então, né? Mas e pior que, tipo, entra, né, muito fundo, porque, tipo, o que a gente viveu lá, tipo, é uma coisa tão instantânea, porque a gente começa a viver algo tão novo, tão diferente aqui, que a gente não quer mais voltar, tipo, eu não quero mais isso aqui e tal. E eu acho, concordo com ela aqui. Sim. Porque, tipo, é viver sempre o novo, é algo novo, tipo, todo dia é algo novo. Não é aquela É coisa que nem instantânea. se a gente for para parar para pensar de Paulo, né? Paulo, o que que ele fazia, né, contra os cristãos? O cara era intenso em matar, né, em fazer o mal, né? Ele praticava o pecado assim constante, né? Então assim, eu vejo assim, talvez Deus ele chama a gente mesmo que era lá intenso no mundo e sabe do nosso coração e sabe que a gente vai ser intenso com ele, né? A gente vai, Sim, né, vai se apaixonar. Porque eu acho que a maioria do povo que vai pro que vive o mundo é muito machucado, entendeu? Já passou por frustrações dentro de casa, fora de casa, em relacionamentos, entende? Não teve um bom exemplo e, e aí é isso. E acaba conhecendo as coisas porque não tem um apoio, não tem um apoio de um pai, de uma mãe, sabe? Eu passei por uma experiência bem dessas assim, né? Então, não é complicado, mas hoje, louvado seja Deus que minha família hoje todos aceitaram Jesus, né? Então, é isso aí. que bom, glória a Deus. É, vamos ver aqui se tem. Há casos que os pais ensinam tudo sobre. Ai, tá sumindo aqui.
sobre a igreja, rótulos, doutrinas, regras, costumes e esquecem de apresentar Jesus aos filhos. Nossa, tia Rosane. Lapada. É, forte, hein? Forte. Muitos Ah, pais. da Rosane aqui também, ela falou que conhecemos a religião, mas não temos conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Conhecer a Deus é outra coisa, né? Do que só Outro conhecer patamar. Então, acho que é isso, assim, do que eu tinha para falar. Glória a Deus. Deu tudo certo, a gente aqui preocupada, que achou que não ia dar. Eu pensei que o meu carro ia ser algo muito, assim, pior, né? Mas graças a Deus não foi, porque eu trabalho com ele aí na hora que eu estava trabalhando, aí deu esse problema. Mas Deus sabe que Mas faz, deu tudo certo. deu tudo certo, isso aí. Inclusive, você falou de Paulo. Gente, eu assisti um filme que tem no Telecine, o nome Paulo, e fala todo sobre a história de Paulo. Eu recomendo para vocês assistirem, muito bom. Paulo, eu acho que tem outra descrição, mas se você colocar só Paulo lá em Telecine, já vai aparecer. Recomendo para vocês assistirem. Bem aleatório, mas é porque ele Show, falou e eu lembrei. show. Aqui, deixa eu falar com vocês aí. Depois eu posso mandar uma foto minha aí para vocês verem como é que eu era antes. O Pode Mateuzinho tá mandar, a rindo. gente vai colocar no feed, então. Então, vou mandar uma foto aí como é que eu era antes. E para ver, né? Porque às vezes a gente fala tanto, mas as nossas atitudes, né? O ver quem era antes e hoje quem se tornou, talvez sem palavras você já consegue demonstrar que Jesus, ele transforma, né? É verdade. Isso Então, aí. depois você manda pra gente, a gente vai colocar lá no feed. Eu vou ver se acha uma foto minha também, antes. Isso é bom, é assim, é bom para a galera ver, né? Realmente, né? Sim, sim. Ah, se você quiser, Amém. a gente nem orou pra começar, agora que eu lembrei, mas se você vai orar pra Verdade. encerrar. Amém. Amém. Então, vou orar então. Amém. Vamos fechar nossos olhos, né? Todos nós estamos acompanhando, vocês estão acompanhando aí. É assim, algo muito novo, né? Para mim, estar participando de uma live, mas falar de Jesus, eu amo falar de Jesus, falar o que ele fez na minha vida. Amém. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, esse momento tão simples, Pai, que foi falar sobre o que a gente fazia antes, dos vícios que a gente praticava antes, dos pecados que a gente cometia antes, Senhor, da sujeira que nós éramos, Pai, do lixo que a gente era. E hoje, Pai, o Senhor nos limpou, sabe, Senhor, o Senhor nos perdoou, o Senhor teve misericórdia de nós. E nós te agradecemos por tudo, Pai. Hoje nós paramos e vemos, Senhor, o quão bom o Senhor é, Pai. Nós não merecemos tanto amor. Nós não merecemos, Pai, esse amor que nos constrange, esse amor que nos quebranta, esse amor que nos ensina, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que a cada jovem, Pai, que assistir esses vídeos, aqueles que não assistiam ainda, Pai, o Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no coração, Pai, que eles venham entender, Pai, que eles não precisam ser escravos, Pai, de Satanás, porque o Senhor é aquele que liberta, Pai, aquele que sara, aquele que cura, aquele que transforma, Pai. Mas precisamos tomar decisões nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um que está vendo aqui para esse vídeo, tome uma decisão, Pai, diante dos seus vícios, diante dos seus pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, eu quero apresentar, Pai, esse momento nas suas mãos. Que o Senhor venha derramar o teu poder sobre cada um, sobre o encontro Peniel, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse privilégio, Pai, de estar nessa live. Amém. Glória a Deus. Então é isso, Amém. gente. Até quarta. Não sei se vai eu Amém. ou não vai aparecer quarta aqui, não sei, Deus sabe. Mas é isso aí, então. Luan, obrigada pela sua participação É na nóis. nossa Obrigadão aí. pequena Tamo live. junto. Valeu. Valeu, fica com Beijo, Deus. galera. Deus abençoe A vocês paz. aí. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada.